Boa tarde, eu sou a Albina Gomes da Flor da Avelhó e hoje estou aqui para mais um vídeo. Então hoje, a pedido de muitas pessoas, vai ser a continuação do vídeo que eu ensinei a semana passada, no último vídeo. O que é? É o craquelé. Muitas pessoas pediram para eu ensinar a fazer o craquelé, e então é isso que eu hoje vou fazer. Vou ensinar a fazer. Hoje continuamos na reciclagem. Trouxe estes frasquinhos que são frascos de cogumelos e vou fazer novamente aquilo que fiz no último vídeo, só com uma situação diferente. Da última vez utilizei papel de arroz, que é da Decopage a maneira mais fácil de trabalhar. Hoje vou ensinar a fazer com guardanapo, que também é muito fácil, mas que requer uma certa destreza e técnica. Então vou fazer aquilo que vos ensinei a fazer a semana passada, que é, eu não limpei o vidro porque já estava limpo com álcool, mas tem que se limpar sempre, e vou dar uma, duas ou três camadinhas de enamel, tinta enamel, que é uma tinta que funciona muito bem com vidro. As tintas acrílicas, só acrílicas, não funcionam. Dá-se sempre uma camadinha pequena e, se for preciso, dá-se 3. Isto não gasta muito, apesar das pessoas pensarem que o esponjado que gasta muito, não gasta. Agora temos que secar entre camadas. Vou dar a segunda de mão. Sempre camadinhas finas. Porque se dermos uma camada muito grossa, a tinta tem tendência, tanto esta como outra qualquer, mas tem tendência a craquelar. E nós, para craquelar, já basta o craquelé, não é preciso a tinta. Aqui nestes rasgos, às vezes a esponja não chega. Vamos com o pincel. Pomos numa camadinha generosa. E depois vamos com a esponja e tiramos o excesso. Secar novamente. E precisa de mais uma camada, que eu estou aqui a ver que não está bem homogénea. Damos uma terceira camadinha. Já está homogéneo que chega. E agora vamos secar muito bem. Só aqui um bocadinho. Pronto, agora vamos passar a decopage. A decopage, o guardanapo, eu já tirei as duas partes do guardanapo. O guardanapo traz sempre 3 folhas.
Eu tirei já as duas, porque preparei antes os primeiros passos, porque o craquelê demora, entre camadas, demora no mínimo 1 hora a secar. Dá-se a primeira camada, deixa-se secar 1 hora. Depois dá-se a segunda camada, deixa-se secar 1 hora. E depois é que podemos dar a patina. Ora, eu esses passos tive que os fazer antes. Tenho ali 2 peças preparadas e também utilizei este guardanapo. Como estamos na Páscoa, o guardanapo dos pintainhos, dos ovinhos, fica sempre bonito. E então vamos fazer uma decoupage, tal como no papel de arroz. Eu estou a rasgar o guardanapo. Utilizei novamente esta tinta, que é o branco caliente, que é uma espécie de pérola. Mas, por exemplo, o que eu fiz foi pôr umas flores cujo guardanapo era o fundo branco, e então resolvi dar-lhe branco por baixo. E pronto, fica neste estilo. Este é o que já está mesmo completo, para depois darmos a patina. Este tem a primeira parte do craquelê e este. Vou fazer a decoupagem e depois dar o craquelê para vocês verem. Agora vamos proceder então à nossa decoupagem. Vou só secar melhor. Pronto, a decoupagem do guardanapo também é muito fácil. Temos de ter um bocadinho mais de cuidado do que com o papel de arroz. O papel de arroz é um papel que não se desfaz, trabalha-se muito bem, não há que ter cuidados, não há que ter nada. Mas o guardanapo não, é muito fininho e um bocadinho de água, que seja... vou só cortar aqui também. Deve-se cortar sempre o princípio, o fim, os ladinhos. Rasgar, aliás. Pronto. Então, como é que nós vamos fazer a nossa decoupagem? Para fazer a decoupagem sem problemas, precisamos de um plástico. Isto era uma saquinha de farmácia até, que eu vou utilizar na decoupagem. Já pus ali cola, uso um pincel macio, cola, e vou pôr cola onde eu acho que vai ser preciso para o guardanapo. E então, vou pegar no guardanapo e vou colá-lo. Para que não fique nenhuma ruga, eu vou usar o plástico. E primeiro vou assapar bem. Porquê? Porque o guardanapo em contacto com a cola, que é à base de água, levanta. E para que não fique nenhuma ruga, eu primeiro vou assapá-lo. E depois, com um guardanapo ou um pano, vou fazer força em cima do plástico. Mas não deixo o plástico mover-se sequer. Faço força. E o guardanapo colou sem uma ruga sequer. Volto a levantar. Ponho cola em mais um bocadinho. E volto a fazer a mesma operação. Baixo o guardanapo. Com o plástico faço uma leve pressão. E depois sim, com força, carrego, que é para todo ele aderir. E depois com cuidado tiro o plástico. E volto a fazer o mesmo. Isto é por etapas. Que se for uma caixa quadrada, está o tampinho todo ali, não precisamos de a virar, não precisamos fazer por etapas. Mas como este é um frasquinho redondo, vamos fazer por etapas. Isto levanta, como vocês estão a ver, está levantado. E eu assapo primeiro,
porque se eu fizer logo assim de imediato, o que levantou vai dar origem a uma ruga. Então pronto, seguro o plástico e depois, devagarinho, vou levantá-lo até chegar ali. Depois vejo mais ou menos o que eu não preciso e vou rasgar o que eu não vou precisar. Falta pôr um bocadinho de cola neste bocadinho. E este lado do guardanapo vem cair em cima daquele. E pronto, e a nossa decoupage está praticamente feita, praticamente. Vamos esticar. Agora vamos lhe dar cola, como eu estava a dizer, eu estava com secador, se calhar não ouviram. Cola, guardanapo, secar muito bem. E agora vamos lhe dar cola por cima, que é para impermeabilizar o guardanapo. Mas como o guardanapo já está colado, já não vai haver problema. Se por acaso em algum momento o guardanapo levantar, não há problema, não andamos muito nesse sítio. Passamos à frente e depois quando voltarmos a secar, vamos novamente com o plástico e arranjamos. Pronto, agora vou secar muito bem. E a decoupage está feita. Vou pôr aqui um bocadinho de tinta aqui. Pronto. Temos a decoupage do nosso frasquinho feita. Como eu ensinei na garrafa, para não ficar assim, que parece que falta aqui qualquer coisa, o que é que eu vou fazer? Vou fazer como fiz, virar a nossa esponja, e vou fazer como fiz na garrafa. Vou pegar num bocadinho de tinta, ele está amarelinho, e vou pegar num bocadinho de tinta amarela, por acaso esta é enamel também, e vou dar uns salpiquinhos, só para que não pareça guardanapo. Vai parecer exatamente como fizemos na garrafa, parece que nasceu assim o frasco. Vou secar. Vou pôr também aqui embaixo, no tampo. Para ficar bonito todo ele. Pronto, a nossa decoupage está feita. Só que não foi pela decoupage que eu vim aqui. Hoje vamos fazer então, e vamos passar agora à nossa técnica propriamente dita, que é o craquelé. O craquelé é isto. Isto tudo partidinho, todo rachadinho. E isto não é nada mais, nada menos que
estes dois componentes que vão fazer essa proeza. O verniz base para craquelado e o craquelador. Existem assim embalagens pequenas e existem embalagens maiores. Existem vários craquelados. Este é um craquelé de 2 passos incolor. Para mim é dos mais bonitos, mas os outros fazem outro tipo de craquelé. E então eu já deixei alguns passos adiantados. Vou começar por ensinar os primeiros passos então. Precisava de um copinho, Vitor, se não te importas. Vou utilizar primeiro o verniz base para craquelado. Logo a seguir a decopagem e depois está bem sequinha, vou dar o verniz base para craquelado. Eu tive que fazer isto antes, porque entre cada passo demora no mínimo 1 hora a secar. Não precisamos de agitar este frasco. O frasco do craquelé não se agita. E então o que é que eu vou fazer? Vou pincelar, mas deixando uma camadinha um pouco alta. Não precisa de ser tão alta de maneira a que escorra, mas que fique, também não pode ser uma camadinha fina. E isto tem razão de ser. Se nós quisermos um craquelado como este, que é um craquelado médio, temos que também dar uma camadinha média, não pode ser bem esticado o craquelé, nem a base nem o próprio craquelador. Por isso, damos-lhe, mas deixando ficar um bocadinho, uniformizamos, mas deixando ficar uma camadinha generosa. Eu não vou dar aqui, que é para depois, como leva 2 camadas de verniz, acaba por ficar bastante grosso. Ali depois só damos o verniz cerâmico, ali e aqui no fundo. Não precisamos de dar o craquelé. Pronto, já tenho uma camadinha generosa. Olhamos, vemos se não está nada a escorrer, porque depois também não fica um trabalho bonito. Podemos andar para trás, para a frente, não há problema nenhum. Isto tem a primeira camada da base, portanto, do craquelé. Não se vê nada, só se vê um brilhozinho. Lavamos, isto também não se deita fora, uma vez que pusemos a mais, recolhemos. Não se deita nada fora. Lavamos o pincel. Muito bem lavado. A preferência até podemos fazer com outro pincel, mas se o lavarmos bem, também não há crise. Eu vou precisar de outra coisa para utilizar o segundo passo. O segundo passo não vou fazer aqui porque precisava de 1 hora para secar. Vou fazer neste, que já fiz a decopagem, já pus a primeira de mão, já está seco completamente, e agora vou fazer o segundo passo. Vou pôr nesta tampinha até. O segundo passo é o... Ora, há bocado eu utilizei este, já estou a fazer as neiras. Há bocado eu utilizei este, não é este. Esta é a base do craquelado. Isto lava-se tudo com água. Primeiro passo, base de craquelado. Segundo passo, craquelador. Já na outra tampinha.
Este já tem a base e agora vou dar da mesma forma que eu dei a primeira, o primeiro passo, vou dar o segundo passo, que é o craquelador. Não dou aqui, como já disse, também não levou o primeiro. Uma camadinha generosa. Não esticar. E tentar ver se não há escorridos, porque o escorrido não fica muito bonito nos craquelés. Pronto. Este tem a primeira, que daqui a 1 hora eu já posso dar o que fiz agora. Este tem a primeira e tem a segunda. Em termos de craquelé, já não vou utilizar mais. Guardo. E posso deixar aqui o pincel. Então, tenho aqui já uma peça que tem os passos todos. Primeiro, segundo, tudo. E agora vou... Só que vocês não veem, acho que vocês não conseguem ver. Isto está transparente, mas está todo partidinho. E então, para que nós consigamos ver os riscos do craquelé, como este, vamos utilizar patines. Existem várias, eu quero utilizar uma patine castanha, mas existem várias cores, para todos os gostos. Eu vou utilizar um médio envelhecedor, que não deixa de ser patine. Podemos utilizar tintas a óleo, podemos utilizar, por vezes, tinta de tecido, porque não seca tão rápido como as tintas acrílicas, mas, de preferência, usar as patines. Existem patines da Daiara, existem várias. Eu vou usar este. Para usar isto também é muito fácil. Precisamos somente de ter um paninho de flanela e precisamos de ter cera. Porquê? Porque às vezes isto suja e nós precisamos de ter um bocadinho de cera para limpar. A cera limpa melhor, sai melhor do que só com o pano. Posso dar a pincel, mas também posso dar com o pano. Pronto. Isto é um gel envelhecedor que não deixa de ser uma patine. O que eu faço? Eu dou a patine e venho com o pano e tiro. E não sei se conseguem ver. Aqui não tem, vocês não conseguem ver que é transparente, mas eu dou-lhe o gel envelhecedor e logo tiro com o pano. E então, se por acaso ficou escuro por fora na tinta, eu venho com a cera e tiro o que escureci. E agora vou dar em todo. Devemos fazer isto por partes. Não fazer todo, porque isto não seca tão rápido como o verniz acrílico, como a tinta acrílica, mas seca também, por isso damos uma pincelada e limpamos. Não há coisa mais fácil e sem stress do que isto. Pegar um bocadinho de cera, tirar o excesso. Com este verniz não se dá outro verniz, porque isto é um verniz.
Isto já é verniz, já fica brilhante. Eu passei-lhe a cera, mas depois, com o paninho do outro lado limpinho, vou e dou-lhe uma espécie de lustro. E ele fica brilhante, fica muito bonito. Aqui ainda merece mais um bocadinho. Agora dar um bocadinho de lustro para vir o brilho. E temos o nosso frasco com craquelé. O frasco com craquelé. A tampa fazemos da mesma forma, por acaso eu só a pintei, mas é a mesma tinta, 2 ou 3 mãos, depois dei-lhe um bocadinho de cor para vir ao tom. E agora, se eu quiser, posso-lhe pôr um pintainho aqui em cima, ou umas pintinhas, que fica bonito, por exemplo, com o pincel. Até é isso que eu vou fazer, para verem que até uma simples coisinha como esta fica bonito. Um bocadinho de verde para lhe dar cor. Depois está bem seco, isto precisa secar melhor. Depois está bem seco, vamos dar o verniz. O verniz que é o que eu vou fazer agora, vou dar o verniz, mas este verniz só vou dar aqui, neste rebordo, que eu não lhe dei o craquelé, e aqui. Vou lavar o pincel bem. Como é o vidro, vamos lhe dar o verniz da Quilosa. Só aqui, que foi onde eu não dei. Só aqui e aqui por baixo. Protege muito mais e dá-lhe mesmo o aspecto de vidro. Pronto, este está. Vou aqui a ver se ele segura. Agora na tampa volto a fazer o mesmo. Está aqui o nosso frasquinho com craquelé. Este frasco eu dei com craquelé castanho, este dei com dourada. E os outros, logo se verá como é que eu vou dar. Pronto, espero que tenham gostado. Alguma dúvida, liguem-me. Estes produtos tenho tudo aqui na Flor da Avelã. E digam-me se gostaram. Digam o que querem ver para a próxima vez, para eu fazer-vos à vontade. Até uma próxima, obrigada e bom fim de semana.